Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, hoje com a aula de número 2 do módulo de Matemática 1 da primeira etapa, primeiro ano, PSC e SIS. Estamos aqui hoje com a aula de número 2 e o assunto de hoje é grandezas proporcionais e regra de 3. Gostaria que vocês observassem aí essa imagem. Nós temos aí uma frentista. E aí nós temos uma tabela onde aparecem duas grandezas, que é a quantidade de gasolina em litros e o preço também em litros. Tá? Eu sou o professor Edson Soares e vamos à aula. Bom, nós vamos começar dando o conceito de grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Vamos observar o conceito. Sejam A, B e C medidas de uma grandeza G e, respectivamente, a linha B' C' medida de uma grandeza G'. Dizemos que as grandezas G e G' são proporcionais se existe uma constante K tal que A está para a linha, assim como B está para a B', assim como C está para a C', que é igual a K, onde a linha B' e C' são diferentes de zero. Bom, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo o seguinte, que duas grandezas são proporcionais quando a variação das duas tem o mesmo sentido. O que significa isso? Se uma está aumentando, a outra também aumenta de forma proporcional. Se uma diminui, a outra também diminui de forma proporcional. Isso significa dizer que o crescimento ele é no mesmo sentido. A constante K que aparece, ela é conhecida como constante de proporcionalidade. Na realidade, ela é a característica, de grandezas proporcionais. Vamos ao primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo nos traz a seguinte situação. Considere os pesos em gramas de 3 pacotes de café em pó. 100 gramas, 250 gramas, 500 gramas. E, respectivamente, os preços de cada pacote em reais. R$ 4,00, R$ 10,00, R$ 20,00. Então, observe aqui que nós temos as grandezas, que são os pesos do café, e logo a seguir nós temos o preço de cada pacote. Então, vamos observar o que acontece. Se você pegar os pacotes, as quantidades de café, e dividir pelos preços respectivos, o que a gente observa? Que 100 está para 4, assim como 250 está para 10, assim como 500 está para 20. E essa razão ela é constante, igual a 25. Ou seja, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Vamos ao próximo exemplo. O nosso próximo exemplo é o seguinte. Considere o número de pedreiros, 2, 6 e 8, e os respectivos comprimentos, em metros de muros construídos por eles, 10, 30 e 40 metros. Então, nós temos aqui quais grandezas? Nós temos o número de pedreiros, representado por 2, 6 e 8, e logo a seguir nós temos os comprimentos dos muros que são construídos por eles. Em outras palavras, 2 pedreiros estão construindo o quê? Constroem 10 metros de muro. 6 pedreiros constroem 30 metros de muro. E 8 pedreiros constroem 40 metros de muro. Tá? O que a gente percebe? Nós percebemos que o número de pedreiros, eles são proporcionais a quê? Aos comprimentos dos muros construídos por eles. E essa razão é constante igual a 1/5. Ou seja, essas grandezas também são o quê? Diretamente proporcionais ou simplesmente proporcionais. É assim que a gente caracteriza. Bom, vamos agora conhecer o conceito de grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais, professor? Vamos lá. Sejam A, B e C medidas de uma grandeza G e, respectivamente, a linha B', C' medidas de uma grandeza G'.
Dizemos que as grandezas G e G' são inversamente proporcionais se existe uma constante K tal que, olha só o que diz aí, olha, A está para o inverso de A', assim como B está para o inverso de B', assim como C está para o inverso de C', que é igual a K, tá? Onde A', B' e C' são números diferentes de zero. Tá? Ou seja, aqui, se uma grandeza está aumentando, né, a outra está o quê? Está diminuindo de forma proporcional. Tá? Então, elas têm crescimentos em sentidos contrários. Enquanto uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Isso caracteriza as grandezas inversamente proporcionais. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Em um determinado trajeto de uma rodovia, as velocidades médias em km por hora de um carro são 60, 120 e 180. E as respectivas durações das viagens em minutos, 30, 15 e 10. O que nós temos aqui? Aqui está apresentando que, à medida que a velocidade média ela vai aumentando, o que está acontecendo com a duração da viagem? Ela está diminuindo. E tem mais. Uma aumenta e a outra diminui, só que não é de forma aleatória. Elas variam proporcionalmente. Vamos ver aqui a confirmação disso. Olha só, 60 está para quanto? Para o inverso de 30, assim como 120 está para o inverso de 15, assim como 180 está para o inverso de 10. E essas razões são iguais a K, que é 1800. Ou seja, essas grandezas são o quê? São inversamente proporcionais. Vejamos mais um exemplo. Duas torneiras enchem um reservatório em 12 horas. 4 torneiras enchem o mesmo reservatório em 6 horas. E 6 torneiras enchem o reservatório em 4 horas. Note que o número de torneiras é o quê? Vamos observar esse comportamento? Olha só. 2 torneiras, 12. 4, 6. E 6 em 4. Ou seja, à medida que o número de torneiras está aumentando, né? 2, 4 e 6, o que está acontecendo com o tempo? O tempo necessário para encher o reservatório está diminuindo, né? 12, 6 e 4. Então, com isso, o que nós percebemos? Nós percebemos que 2, 4 e 6, né, são o quê? São inversamente proporcionais a 12, 6 e 4. Matematicamente falando, como é que a gente escreve isso? Que 2 está para o inverso de 12, assim como 4 está para o inverso de 1/6. Assim como 6 está para o inverso de 1/4. Essas razões são iguais a K, que é igual a 24. Ou seja, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Né? E observe, à medida que o número de torneiras aumenta, aqui está aumentando o número de torneiras, o que está acontecendo com o tempo para encher o reservatório? Está diminuindo. Passa de 12 para 6, depois passa para 4. Muito bem, professor. Agora já sei o que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos agora conhecer uma regra muito famosa, que é a regra de 3. Né? O que é a regra de 3? Considere uma proporção A está para B, assim como C está para X. E que os valores de A, B e C sejam conhecidos, né? São números conhecidos. E X dos 4 é o único que não é conhecido. A regra que consiste em determinar o valor de x, ela é chamada de regra de 3, pois dos 4 valores A, B, C e x, né, dos 4 valores conhecemos apenas 3. Né? Daí o nome regra de 3. Muito bem, vamos ver um exemplo aqui. Lorena foi a um posto de gasolina e observou que 5 litros de gasolina custam R$ 26,50. Olha só.
Solicitou ao frentista que colocasse no tanque de seu carro 35 litros de gasolina. Quantos reais Lorena pagou pelo abastecimento, sabendo que o preço da gasolina e a quantidade de gasolina são grandezas diretamente proporcionais? Existe uma informação aqui que é desnecessária e ela não aparece nas provas. Tá? Olha só, ele está dizendo aqui que essas grandezas são diretamente, isso aí não precisava ter colocado. Por quê? Porque quando nós lemos esse problema, a gente já percebe que as grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho. Olha só, nós temos duas grandezas, quais são elas? A quantidade de gasolina em litros e o preço da gasolina. Quais são as quantidades de gasolina que nós temos aí? Nós temos 5 litros e 35. O que está acontecendo com a quantidade de gasolina? Está aumentando. De 5 para 35 aumentou. O que vocês acham que vai acontecer com o preço? Olha só, aumentou, né, a quantidade. Vamos ver aqui o preço agora. Ó, 5 litros, 26,50. O que vocês acham que vai acontecer com o preço de 35 litros? Vai aumentar ou vai diminuir? Claro que vai aumentar. Né? Isso é bem óbvio. Então, observe, elas são grandezas diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, como é que fica a proporção? Fica 5 está para 26,50, assim como 35 está para x. Vamos resolver agora. Aplicando o princípio fundamental das proporções, dá 5x igual a 35 vezes 26,50. Aí nós temos x igual a 35 vezes 26,50 sobre 5. Simplificando 35 por 5, que dá 7. 7 vezes 26,50, nós obtemos assim R$ 185,50. Esse é o preço pago pela Lorena. Vamos ao próximo exemplo. Thalita fez uma viagem da cidade de Barelândia até a cidade de Gapolândia, a uma velocidade média de 60 por hora, 60 km por hora, em 80 minutos. Qual seria a duração da viagem se a velocidade média fosse 120 km por hora? Olha só o que está acontecendo. Quais são as grandezas? Velocidade média e duração da viagem. Quais são as velocidades? 60 e depois 120. O que aconteceu? Aumentou, professor. Vamos ver o que acontece com a duração da viagem. Olha, a 60 ele gastou 80 minutos. O que vocês acham que vai acontecer se ele aumentar a velocidade do carro? Claro, professor, que vai diminuir. Ele vai ficar mais rápido e vai gastar menos tempo. Então, isso significa o quê? Isso significa que as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, 60 está para o inverso de 80, assim como 120 está para o inverso de x. Aplicando o princípio, vai dar 60 está para x, assim como 120 está para 80. Aplicando novamente o princípio fundamental, 120x igual a 60 vezes 80. X igual a 60 vezes 80 sobre 120. Isso vai nos dar x igual a exatamente 40 minutos. Muito bem, professor. Vamos agora para o exercício de fixação. Em um determinado período, uma fábrica com 12 máquinas produz 120 peças. O número de máquinas iguais às primeiras necessárias para produzir 300 peças idênticas será de quanto? Olha só. Vejamos. Aqui nós temos, olha, 120, 300 aumentou, 12 para x diminuiu. Aliás, aumentou, desculpa. Então, são diretamente proporcionais. Certo? Então, aqui vai dar 120 está para 12, que é igual a 300 para x. Isso aqui vai nos dar x igual, cancela aqui 10 por 10, aí x igual a exatamente 30, correto. Portanto, letra A, 30. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.